Olá, eu sou a Cris e hoje eu venho com mais uma lição dos mentores espirituais durante as nossas investigações do inconsciente, que a maioria de nós conhece como regressão. Pois muito bem, agora nos últimos dias nós tivemos essa lição dos mentores para uma das pessoas atendidas aqui no consultório e eu pedi licença para registrar e compartilhar esta lição com vocês aqui. Ele disse assim: lembranças servem para educar, não para atormentar. Então essa é uma primeira coisa que eu gostaria de falar para todos aqueles que me perguntam. Por que lembrar se a gente nasceu sem lembrar? Nós não devemos lembrar se Deus permitiu que nós esquecêssemos. E durante muito tempo eu não entendia, por exemplo, porque eu, Cris, tinha lembrança de vida passada sem nunca ter feito uma regressão. Então essas memórias espontâneas vinham. E ao longo do tempo, e hoje como psicoterapeutas, a gente percebe, eu percebo que muitas pessoas têm memórias de vidas passadas e não sabem, não entendem, não conseguem compreender o porquê dessas memórias e muitas vezes as pessoas não sabem nem que são memórias de vidas passadas. Pessoas às vezes que têm um sonho estranho, diferente e acha que já viveu aquilo, mas não consegue compreender. Muitas vezes essas memórias são difíceis, são dolorosas, são de situações traumáticas vividas no passado. E muitas vezes, sem entender o que fazer com aquela lembrança, nós nos atormentamos por ela. Nos culpamos, nos julgamos, nos autopunimos, né? E os mentores vêm dizendo que toda lembrança de passado que nós temos, seja de vidas passadas ou desta vida, as nossas lembranças, elas não servem para nos atormentar, elas servem para nos educar. Porque uma vez aquela experiência vivida, se nós aprendemos aquela lição, nós não repetiremos a vivência daquela situação dolorosa, traumática, doída. Nós vamos nos colocar em posições diferentes, nós vamos cocriar realidades diferentes. Então, o grande objetivo de lembrar de memórias passadas é aprender com elas. É usar essa lembrança como uma ferramenta de educação, de aprendizado, consequentemente de evolução. O mentor segue falando: os erros são educadores, não são carcereiros. E isso aqui no consultório a gente percebe todos os dias praticamente. O quanto nós ficamos presos nos erros que nós cometemos no passado, nesta vida ou em outras vidas. Nós nos aprisionamos naquela lembrança, naquela memória daquele erro e usamos aquele erro, aquele passo em falso, aquela decisão equivocada numa prisão. Porque no momento em que nós não conseguimos ir adiante na nossa evolução por conta daquele erro, nós nos aprisionamos. E às vezes nós nos aprisionamos por 1 ano, 2 anos, 50 anos, às vezes por centenas de anos. Encarnamos, reencarnamos, voltamos a encarnar e a reencarnar e continuamos aprisionados naquele erro, aprisionados em culpas, aprisionados em tormentos mentais, aprisionados em depressão, em medos, em fobias, e nós nos tornamos os nossos próprios carcereiros. Então os mentores vêm nos dizer, os erros, eles devem ser educadores, devem ser contribuidores para a nossa evolução, desde que nós estejamos abertos a aprender com eles. O mentor segue falando mais. Devemos substituir a culpa por responsabilidade. Culpa é diferente de responsabilidade. O que tem de diferença entre culpa e responsabilidade? Geralmente a culpa, ela é carcereira. A culpa aprisiona e paralisa. A culpa nos leva a castigos e autopunições. A responsabilidade nos deixa abertos para crescermos a partir daquele erro. Quando eu me responsabilizo por algo realizado de forma equivocada, eu estou aberta para transformar aquela realidade em mim e no meio.
Vamos supor que eu tenha mentido, contado uma mentira muito grande na minha família e essa mentira causou muita dor e muito sofrimento. Eu posso passar o resto da minha vida me culpando, me punindo, me sentenciando, me vitimizando, né? Mas eu posso assumir a responsabilidade. Menti. Foi um equívoco. Naquele momento, eu não consegui fazer diferente. Naquele momento, eu não tinha consciência que eu deveria fazer diferente. Pelo motivo que for, naquele momento, eu fiz. Ou não fiz, né? Dependendo da situação, às vezes nós nos omitimos e nos arrependemos porque não fizemos algo que deveríamos ter feito. Mas nesse contexto, eu menti, eu causei aquela situação na família. Eu assumo a responsabilidade. E a partir do momento que eu assumo a responsabilidade, eu não aprisiono a minha vida e as minhas ações. Então, uma vez com a responsabilidade assumida, eu vou me perguntar o que eu posso fazer para melhorar essa situação. A partir de agora, dessa nova consciência que eu tenho, o que eu devo fazer? O que eu posso fazer neste momento? O que me cabe para melhorar a minha vida e para contribuir a melhorar a vida dessa família que de alguma forma eu constrangi com aquela mentira. Então, os mentores vêm nos trazendo essa diferenciação. A culpa, ela vai nos levar àquele cárcere. Eu não consigo aprender com aquele erro. Eu não consigo me libertar para me responsabilizar por aquele erro. A culpa é irmã do vitimismo. Quanto mais eu passo me autopunindo pela culpa, é o tempo que eu continuo me vitimizando pelas situações que acontecem comigo. Então é importante a gente pensar. Mais uma liçãozinha para a gente fechar nossa reflexão de hoje com os mentores. Devemos trocar a autopunição pelo serviço útil. Então, no momento em que deixamos a culpa de lado, transformamos a culpa em responsabilização, nós deixamos de nos autopunir para viver uma realidade de servir, o serviço útil, para mim, para a minha vida e para aqueles que me rodeiam. Então, troque a punição, a autopunição, o autoflagelo, o cárcere, pelo serviço, pelo trabalho, pela realização de algo para a sua vida, para a vida das pessoas que rodeiam você. Isso vai fazer com que a gente vá transformando o nosso olhar sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas ações, sobre quem nós somos. E é aí que a gente começa a sentir aquela pontinha de alegria, de esperança com a vida, com a evolução, com tudo que se renova na nossa vida. Nós vamos nos reconectando com a responsabilização por viver a nossa essência divina, por nos aproximar de quem nós verdadeiramente somos, o divino.